Nas profundezas do castelo, uma masmorra selada aguarda em silêncio. Uma mão monstruosa agarra as grades com uma força aterradora. Olhos vermelhos se abrem, e algo desumano exige liberdade. Do lado de fora, um velho cavaleiro sussurra. Após 5 anos. Mas antes disso, a intenção assassina quase destruiu a mente do príncipe. Seu corpo congelou diante de um poder que ele não conseguia compreender. Se ele se esquivasse, tudo pelo que lutara chegaria ao fim. Então ele respondeu ao destino com mana azul e desespero. Um confronto brutal irrompeu contra alguém incrivelmente mais forte. E essa despedida mortal veio de seu próprio pai. Mas antes de tudo isso, o palácio parecia pacífico. Pacífico demais, como se o desastre já estivesse à espreita nas proximidades. Uma criada nervosa percebeu que sua missão havia dado errado. Então uma voz a alcançou no corredor escuro. Um membro da realeza de cabelos negros perguntou se ela era nova. Outro nobre exigiu saber por que ela estava ali. Ela deduziu que ele era o perigoso terceiro membro da realeza. Ele decidiu que ela precisava de uma lição imediatamente. Mas outro irmão interrompeu antes que as coisas piorassem. O terceiro príncipe apareceu, acusado de perturbar os servos novamente. Em vez disso, ele só se lembrou do delicioso lanche da criada. Então seus pensamentos se voltaram para o reino desarmado. Mana azul se concentrou, reduzindo a pressão mortal da espada. O protagonista percebeu que sua força finalmente havia despertado. 5 anos antes, uma espada o havia atravessado. Ele se lembrou de ter morrido em um duelo em outra vida. Agora, sua rotina pacífica estava prestes a desmoronar. Ele invadiu uma conferência sem esperar por permissão. Diante de seu pai, ele exigiu participar da reunião. Ele se lembrou desse exato momento de sua vida anterior. O Império havia solicitado exércitos contra uma ameaça oriental. As forças aliadas falharam e nações foram destruídas. Orcs devastaram tudo, mas o Império sobreviveu ileso. Foi então que ele compreendeu a conspiração. Desta vez, ele se recusou a deixar a história se repetir. Enquanto os nobres discutiam, ele declarou que iria. Ele os desafiou a provarem sua lealdade também. Logo, ele treinou para o campo de batalha que se aproximava. Um irmão em pânico perguntou se ele realmente iria embora. Então ele prometeu proteger o palácio. Um conselheiro ainda o advertiu para que tivesse cuidado. Disseram-lhe para temer os orcs que portavam bandeiras, porque aquelas bestas eram monstros entre monstros. O príncipe prometeu que tinha um plano muito especial. Uma caixa misteriosa chegou ao grande salão. Dentro dela, 4 adagas lendárias chamadas Elementarium. Eram artefatos mágicos antigos, não decoração. Sozinho depois, ele chamou um observador oculto. Uma aliada das sombras apareceu, trazendo notícias das trevas. Ela perguntou se ele realmente se juntaria ao exército. Ele revelou que ela iria com ele. Para ela, qualquer lugar era melhor do que seu passado. Dias depois, o retorno ao combate finalmente chegou. Um amigo o abraçou, prometendo que se encontrariam novamente. Então ele viu o exército dependendo dele. Ele jurou que aqueles soldados não morreriam como antes. Seu pai lhe disse para suportar o que viesse a seguir. Depois de sobreviver, o príncipe deu um passo à frente sorrindo. Ele ergueu sua espada e ordenou que o exército marchasse. O sol nasce sobre uma floresta misteriosa, e os pássaros levantam voo alarmados. Os cavaleiros montam acampamento, trocando piadas enquanto nosso herói bebe em silêncio, sozinho. O personagem principal olha fixamente para frente, absorto em pensamentos, claramente do tipo sério. Senhor Raymond, até onde viajamos? Pergunta o príncipe, consultando o mapa. Devemos chegar a Sidor em breve, responde Raymond, apontando o caminho. Raymond planeja o próximo passo. Depois de Sidor, marchamos por Gide em direção a Balshad. Nosso ritmo está bom? Raymond pergunta, enquanto o terceiro príncipe simplesmente acena com a cabeça. O texto que aparece é, terceiro príncipe. Sim, o cara quieto é da realeza. O terceiro príncipe olha para trás, para Raymond, que parece bastante preocupado. De repente, uma figura escura vestida com armadura culpa Laurent Flandre, dizendo, tudo isso aconteceu por sua causa. Laurent Flandre é apresentado como o cara que me matou antes. Laurent cumprimenta com um sério, prazer em conhecê-lo, e o punho cerrado. Laurent faz uma reverência, apresentando-se, o que surpreende o outro cavaleiro. Laurent diz, entusiasmado, que queria conversar há muito tempo. O cavaleiro de cabelos escuros, suando, pergunta nervosamente o que Laurent deseja. Laurent declara dramaticamente, eu te admiro, causando total confusão. Laurent explica que a admiração começou depois de ouvir histórias há 5 anos. Em um flashback, Laurent, ainda criança, fica impressionado ao saber que o príncipe se manteve firme em sua posição. Em outro flashback, o príncipe defende bravamente uma serva com sua espada. Laurent abre um largo sorriso, dizendo que esse é o verdadeiro código que todos os cavaleiros devem seguir. O cavaleiro de cabelos escuros fica totalmente deslumbrado com a animação do cavaleiro loiro. O cavaleiro de cabelos escuros diz que já ouviu falar muito sobre o cavaleiro loiro. O cavaleiro loiro está honrado, praticamente em êxtase por ter conhecido o famoso cavaleiro. Os cavaleiros são convocados. Príncipe, é hora de partir. Modo aventura ativado. Atenção! O esquadrão alerta nosso príncipe sobre o Conde Sidor, o rabugento supremo. A noite cai sobre um castelo imponente, preparando o cenário para uma chegada épica. Hora da faixa. Damos as boas-vindas ao terceiro príncipe. Que tratamento real. O castelo está ricamente decorado, os cavaleiros estão enfileirados e os estandartes tremulam ao vento. Nosso cavaleiro está impressionado. É uma recepção bastante calorosa, e até o cavalo parece animado.
O conde Sidor recebe o príncipe, mas esse cara parece que come pregos no café da manhã. O príncipe agradece a Salheim e é elogiado por sua bravura e tenra idade. Salheim, com ar sábio, pergunta ao príncipe se ele já lutou contra orcs antes. O príncipe tenta parecer confiante, afirmando que definitivamente já lutou contra orcs antes. Reviravolta na trama. Ele admite que não, mas pelo menos estudou. O príncipe diz que nenhum de seus soldados lutou contra orcs, então ele fez a lição de casa. Salheim ficou genuinamente impressionado com o esforço e a determinação do príncipe. Haim se aproxima, preparando-se para compartilhar algo importante com o príncipe. Com um sorriso malicioso, Salheim pergunta ao príncipe se ele aceitaria um presente especial. Enquanto isso, uma figura misteriosa vestida com armadura permanece diante de um portão enorme e ameaçador. A figura misteriosa trabalha concentrada, destrancando o portão com uma ferramenta estranha e complexa. O velho cavaleiro conduz o tenso grupo de soldados armados pelo corredor. Com um sorriso feroz, o velho cavaleiro diz: "Por aqui, príncipe." Príncipe e sua equipe blindada marcham com determinação, prontos para tudo. Uma porta pesada e sinistra se abre rangendo, deixando a luz invadir a escuridão. Um guarda atônito solta um suspiro de confusão, alarmado com o que está acontecendo. O príncipe exige respostas. Qual o significado disto, Salheim? Salheim sorri com desdém e diz, ao lado das chamas intensas: "Não precisa ter medo." Tochas bruxuleantes iluminam o longo e misterioso corredor da masmorra à frente. O príncipe estreita os olhos, desconfiado e totalmente sem confiar na situação. Dois guardas começam a entrar em pânico, sussurrando. E isto é, como se fosse uma sala de fuga medieval. Os cavaleiros descobrem um orc preso em uma gaiola e o chamam de prisioneiro. Salheim deseja estudar os hábitos e instintos de batalha dos orcs. O jovem cavaleiro pergunta se aquele orc enjaulado é o presente insano de Salheim. Salheim sorri, dizendo que é o melhor presente antes do início da guerra. O jovem cavaleiro agradece, pensando: "Nossa, esse cara é louco, torturando um orc?" O jovem cavaleiro percebe algo estranho ao lançar um olhar para seu companheiro de armadura. Ele questiona o cavaleiro atrás dele, perguntando seu nome. O cavaleiro responde com confiança: "Sou Simon Fesh, filho do Barão Bolf." O jovem cavaleiro repete: "Este é o presente que o senhor mencionou, Salheim." Salheim confirma com convicção, dizendo que nada poderia ser melhor para a guerra que se aproxima. Dois cavaleiros estão de pé em uma masmorra escura e empoeirada, com a tensão no ar. O cavaleiro principal pergunta: "Qual é o seu nome?" Simon responde nervosamente com seu título. Simon é convidado a compartilhar seus pensamentos enquanto um prisioneiro treme de frio em uma cela. Simon parece preocupado, dizendo que isso parece extremo demais para um prisioneiro de guerra. O cavaleiro principal diz a Simon que talvez ele ainda não entenda o motivo. O cavaleiro principal ordena a Haim que abra uma das gaiolas, dando início aos acontecimentos. Ele confirma o nome de Simon com um tom cortante, deixando-o em alerta. O cavaleiro principal declara: "Agora sim, isto é combate de verdade", enquanto algo se agita. A ordem é clara e simples. Simon deve lutar contra o orc. Simon está cara a cara com um orc enorme, enquanto todo o esquadrão observa atentamente. O cavaleiro segura firmemente sua lança, suando enquanto algo terrível se aproxima rapidamente. De repente, uma besta monstruosa com olhos brilhantes e presas enormes grita furiosamente. O monstro cai no chão, rugindo de dor enquanto o cavaleiro o ataca. O cavaleiro blindado encara a enorme besta de olhos vermelhos. Em close-up, o cavaleiro parece aterrorizado, com o suor escorrendo pelo rosto. Nem pensar, não posso lutar contra um prisioneiro indefeso. Grita o cavaleiro. O monstro balança o braço e golpeia o cavaleiro, lançando-o para longe. O cavaleiro, ferido e em frangalhos, grita em choque ao ter seu capacete quebrado. Outro cavaleiro grita: "Simon!", correndo para ajudar seu amigo caído. O monstro de olhos vermelhos agarra Simon, erguendo como um boneco de pano, pânico por toda parte. Botas confiantes avançam. "Já cortamos a maioria dos seus tendões", vangloria-se uma voz. Um príncipe sereno senta-se com seu conselheiro, ambos observando o caos se desenrolar. O cavaleiro e o velho guerreiro avaliam as consequências da batalha. Pausa dramática. Grande revelação. Isto é um orc. O cavaleiro mais velho chama o jovem príncipe de armadura de Vossa Alteza, e a tensão aumenta. Cavaleiro experiente vocifera: "É isso que os orcs fazem, sempre pegando mais." Pânico. Um soldado grita por socorro. Aparentemente, ele só cortou metade dos tendões do orc. O orc agarra um refém, gritando coisas sem sentido. O esquadrão congela. Claramente não são material para Hogwarts. O príncipe parece confuso. Aquele orc está fazendo um refém? Rápido, chamem um intérprete. Uma figura encapuzada espreita, pronta para traduzir as ameaças selvagens do orc. A misteriosa intérprete, chamada Cori, entra com uma aura sombria e intensa. O príncipe está perplexo. Cori? Ele tem perguntas e absolutamente nenhuma resposta. A figura encapuzada ameaça: "Abaixem suas armas ou o cavaleiro será destruído." O orc monstruoso agarra o cavaleiro blindado, dominando-o completamente. A mão da maga loira brilha, convocada para a ação por Vossa Alteza. O mago lança uma rajada de magia verde brilhante contra o orc. Agora é a sua chance. O cavaleiro mergulha enquanto a magia prende o inimigo. Nosso herói derrota o orc num movimento surpresa, desferindo um golpe devastador. O orc gigantesco cai no chão, enquanto todos recuam em choque. O orc se levanta, rugindo de fúria. Definitivamente não é um inimigo comum. Sr. Haim, aquele orc não é brincadeira. Acontece que ele é um veterano de guerra. Salheim explica que esse orc comia cavaleiros vivos. Não é à toa que ele é tão aterrorizante.
O cavaleiro furioso ignora o perigo, pronto para atacar, enfurecido contra o inimigo. Outro cavaleiro lhe diz para se acalmar, revelando que está falando com a realeza. O príncipe diz que não está repreendendo, mas avisa para olhar para trás. Olhos vermelhos sinistros surgem na escuridão. Ameaças ainda piores estão por vir. O príncipe diz ao cavaleiro para se concentrar, revelando que aquilo era apenas um treino. Hoje, vamos aprender a matar orques, porque quem não quer ser um herói? Nosso esquadrão de cavaleiros blindados avança com bandeiras tremulando, parecendo verdadeiros vingadores de um conto de fadas. O cavaleiro de cabelos escuros parece determinado, pronto para enfrentar o que vier. E, alguém está preocupado que o pelotão entre em pânico porque a Cori é meio orc. O loiro parece relaxado demais, confiante de que Hernando pode lidar com esse drama sozinho. Hernando examina um mapa marcado com X vermelhos como se estivesse planejando uma caça ao tesouro épica. Hernando liga para Jared, que responde: sim, senhor, sem pressão, Jared, apenas o destino de todos. Jared e Hernando partem juntos a cavalo, o trabalho em equipe tornando esse sonho realidade. Hernando entrega o mapa a Jared e o encarrega de uma missão de reconhecimento, mas Jared fica confuso com a tarefa. Jared está preocupado em perseguir bandidos, mas Hernando diz: não se preocupe, adoramos uma boa perseguição. O cavaleiro de cabelos escuros provoca, questionando a confiança e o talento do príncipe. O príncipe loiro admite ser jovem, inexperiente e nada confiante. Rindo, o cavaleiro observa o príncipe nervoso fugir a cavalo, cavalgando ao lado de outro cavaleiro. A preocupação do personagem principal pelo príncipe chama a atenção. O cavaleiro de cabelos escuros tenta disfarçar, mas é evidente o seu orgulho. Ele pergunta educadamente: Sr. Raymond, importa-se se eu fizer uma pergunta pouco interessante? Sir Raymond se depara com uma pergunta profunda. Pelo que você luta? A pergunta pega Sir Raymond de surpresa, ele não a ouvia há muito tempo. Com semblante sério, Sir Raymond diz que sua resposta é antiga, mas honesta. O cavaleiro escuta atentamente enquanto Sir Raymond declara: é para a segurança de Briol. O cavaleiro sorri de canto, pensando: uma resposta nada má. Cavalgando com confiança, o cavaleiro ordena: mantenha essa velocidade, vou verificar como Jared está. O cavaleiro atravessa a floresta a toda velocidade, determinado a alcançar Jared rapidamente. Ele avista um acampamento escondido, possivelmente o esconderijo dos bandidos, aninhado na floresta. Jared, amarrado no chão, grita de dor, claramente em apuros. O cavaleiro, com sua armadura, pousa ao lado de Jared, ordenando-lhe que fique em silêncio. O cavaleiro se inclina para frente com uma adaga, avisando: valorize sua vida, não acha? Chega outro cavaleiro e diz: Vossa Alteza, eu encontrei, apontando binóculos. Eles localizam a base dos bandidos de um ponto estratégico. O progresso da missão é incrível. O cavaleiro pergunta: então esse cara fez o reconhecimento sozinho? Seu chefe o mandou sozinho? O homem em cativeiro insiste: é verdade, enquanto está amarrado no chão. O cavaleiro fica desconfiado, dizendo que é apenas um novato e sabe pouco. Algo misterioso começa a brilhar sob a camisa do prisioneiro. O homem amarrado grita de terror, claramente em pânico. O cavaleiro encontra um artefato brilhante e pergunta: o que é isto? O prisioneiro explica, nervoso, que o chefe lhe deu o objeto brilhante. O cavaleiro deduz que seja mágico, mas o prisioneiro entra em pânico total. O cavaleiro diz: é mesmo? Acho que não tem jeito, intimidando o prisioneiro. O cavaleiro afirma com ousadia que terá de capturar o chefe pessoalmente para obter respostas. O sol nasce sobre as montanhas enquanto a busca pelo chefe começa. Um cavaleiro escondido atrás de uma árvore grita: Vossa Alteza, com urgência. A cavalo, um comandante relata que todas as forças estão posicionadas para bloquear a fuga do inimigo. O jovem nobre sorri, planejando causar caos por dentro das fileiras inimigas. O grupo de cavaleiros parte rapidamente. Se chegarem atrasados, não haverá recompensa. Um cavaleiro entra em pânico quando seu líder sai correndo sozinho, gritando atrás do príncipe. Outro cavaleiro de armadura avisa que é perigoso ir sozinho e avança atrás dele. O príncipe sorri amplamente, ergue a espada e incita seus soldados ao ataque. A floresta se enche de gritos estrondosos enquanto o príncipe lidera uma investida desenfreada. No acampamento próximo, os bandidos ouvem a comoção. Que barulho é esse? Pergunta um deles. Chocado, um dos bandidos quase deixa cair o pão, enquanto ambos observam o caos lá fora. O herói blindado avança em meio ao caos, espada em punho, e os bandidos fogem em pânico. Dois bandidos aterrorizados recuam cambaleando ao serem confrontados, totalmente alheios a isso. O cavaleiro sorri para os bandidos e simplesmente os desafia: zero medo aqui. Os soldados invadiram o local gritando: Vossa Alteza, mas estavam muito atrasados. Cavaleiros de armadura olham em choque, percebendo que a luta já acabou. Que situação constrangedora. O cavaleiro principal está sentado tranquilamente perto da fogueira, cercado por inimigos derrotados, uma atitude típica de chefe. Por que tanta imprudência? Reclama um cavaleiro, mas o cavaleiro-chefe responde com confiança. Sir Raymond relata: nenhum bandido escapou, nenhuma vítima, cumprindo perfeitamente os requisitos para ser um herói. O cavaleiro principal pega um pedaço de carne, tipo: vamos comer o que eles deixaram, hora do lanche da vitória. O jantar é composto por carnes espetadas ao estilo campestre, cozidas diretamente na fogueira. Isso sim é trabalho em equipe. O cavaleiro diz ao amigo que a comida tem um cheiro ruim, mas um sabor incrível. O grupo decide acampar antes de marchar novamente pela manhã. O cavaleiro barbudo discute o próximo destino e diz que as rotas se cruzam em Gide. De repente, um dos cavaleiros leva um soco forte em um ataque surpresa. O cavaleiro barbudo revela que o próximo reino que encontrarão é o Reino Sagrado.
O cavaleiro de cabelos escuros sorri, entusiasmado por conhecer um reino com magia sagrada. O cavaleiro barbudo anseia pela cura, mas duvida que ela realmente aconteça. Corre um boato enorme. A comandante das forças aliadas é uma princesa. A princesa blindada surge, avançando dramaticamente com uma capa vermelha. Os guardas explicam que a princesa está lutando por sua posição e precisa de resultados. A misteriosa garota emerge das sombras enquanto rumores se espalham ao seu redor. As pessoas acreditam que desta vez ela fará qualquer coisa pelas forças aliadas. O cavaleiro fica sabendo da princesa através do reino sagrado. Ficou curioso, seu conselheiro se oferece para investigar, mas o cavaleiro diz, não há necessidade. O cavaleiro decide, ele encontrará a princesa frente a frente sob a luz do luar. O ponto de encontro das forças aliadas é Balshad, com uma grande parada em Gide. Gide é o responsável por alimentar todo o grupo. São muitos lanches, se você infringir as regras de Gide, a lei militar entra em vigor. Não haja de forma suspeita. Gide é independente, portanto todos devem obedecer às suas rígidas normas municipais enquanto estiverem dentro da cidade. Ordens dadas. Raymond deve ensinar disciplina aos soldados. Nem mesmo os cavaleiros estão isentos. O cavaleiro declara com ousadia, irei ao encontro do próprio senhor. Sem hesitar, o senhor da cidade saúda nosso cavaleiro principal. É um prazer conhecê-lo, príncipe de Briol. O príncipe de Briol agradece ao seu anfitrião e promete apoio às forças aliadas. O anfitrião brinca dizendo que o príncipe assusta os orques da mesma forma que seu pai heróico. Um mordomo interrompe a conversa, chamando a atenção do homem mais velho. O mordomo sussurra algo urgente para o homem mais velho, causando certa preocupação. O homem mais velho informa ao príncipe que a princesa do reino sagrado chegou. O príncipe concorda em encontrar-se com a princesa, parecendo totalmente tranquilo em relação a isso. A princesa faz uma entrada triunfal. Todos estão olhando para ela. Que entrada triunfal! Lady Sibila Arsan, segunda princesa do Sacro Reino, entra em cena elevando o padrão. A princesa Sibila se apresenta com toda a pompa da realeza, tornando tudo super oficial. O anfitrião cumprimenta respeitosamente a princesa Sibila, dizendo ser uma honra estar ali naquela terra árida. A mulher de armadura lança um olhar fulminante e pergunta, você é um de seus vassalos? O rapaz de cabelos escuros relaxa com confiança, totalmente indiferente à tensão. O príncipe pede a todos que se retirem, pois deseja ter uma conversa particular com o rapaz. Um cavaleiro furioso grita, como ousa sentar-se enquanto Sua Alteza fala? O cara de cabelo escuro apenas dá um sorrisinho irônico e responde casualmente, bem. Reviravolta chocante. O cara revela, eu sou o terceiro príncipe de Briol. A sala fica em completo silêncio. Todos paralisam em descrença diante da notícia. O cavaleiro nervoso transpira, admitindo que na verdade é o líder das tropas. O príncipe se culpa dramaticamente e brinca sobre se vestir como um malandro do bairro. A mulher de armadura coloca a mão no rosto enquanto todos se apressam para pedir desculpas a Vossa Alteza. Enquanto toma um gole de chá, o príncipe se pergunta se sua roupa não parece realmente desleixada. Dois convidados armados pedem desculpas pelo ocorrido anteriormente, enquanto um homem de cabelos grisalhos observa. Yuri se apresenta como o terceiro príncipe de Briol, tentando impressionar. Sibila aperta a mão de Yuri, mantendo a educação, mas com um certo constrangimento. Yuri pergunta a idade de Sibila, brincando que a diferença de idade entre eles não importa. Yuri ri, insistindo que eles são basicamente amigos e que não há necessidade de uma conversa formal. Um ancião elogia a amizade de Sibila e Yuri, insinuando que eles lutarão juntos contra orques. A anciã conversa com Sibila, que concorda, mas não fica muito entusiasmada. Yuri percebe que não há sinal de tropas. Sibila explica que elas chegarão amanhã. Preocupado, Yuri espera que nada de ruim aconteça antes da chegada dos exércitos. A princesa questiona se haverá um conflito no reino sagrado. O cara de cabelo escuro avisa. Conflito externo, como orques se infiltrando e emboscando. Um ancião concorda, chamando os orques de astutos, mas acredita que o reino sagrado está seguro. A princesa é avisada para ficar atenta, parecendo um pouco preocupada. A cena muda para uma praça movimentada da cidade, onde alguém pergunta sobre os paladinos do reino sagrado. O herói de cabelos negros acha os paladinos rigorosos, a princesa terá dificuldades. Ele admite que gostava da princesa, mas depois muda completamente de assunto. Nosso herói exibe um misterioso colar de cristal vermelho, perguntando de onde ele realmente veio. Minha amiga de cabelos brancos jura que é deste mercado, dizem que atrai orques. Em um flashback, um bandido afirma que o colar enfureceu os orques, como uma droga de guerra. Um mercador fica furioso quando seu artefato é avaliado, dizendo que é muito grosseiro. Expulsos da loja, os dois rapazes ficam se perguntando para onde foram todos os artefatos. O rapaz de cabelo escuro disse que é uma pena não terem encontrado nada. Ele está otimista. O homem de cabelos brancos chama o homem de cabelos escuros com urgência, chamando-o de Vossa Alteza. Ele aponta para um bar, percebe os soldados entrando para jogar e fica animado. O moreno se exalta, dizendo que não pode deixar os soldados jogarem. Com determinação, eles concordam que disciplina é necessária no exército. A coisa vai ficar feia. Imagem dramática da cidade. Algo grandioso está prestes a acontecer. Os soldados conversam sobre se alguém falou com o senhor, sugerindo que conversas importantes estão acontecendo. O vice-comandante Fennec diz ter ouvido rumores de que o prestígio do príncipe Briol está em frangalhos. Fennec e o príncipe discutem sobre a liderança no outrora glorioso reino de Briol. Fennec reclama que o príncipe parece um mercenário e se comporta ainda pior. O príncipe brinca dizendo que Briol pode perder um príncipe depois desse ataque orc. Fennec pergunta, com um olhar preocupado, se há algum problema com a força principal. O príncipe vangloria-se com confiança de que tem tudo sob controle, sem problemas. Fennec afirma que sua equipe patrulhará a cidade, mantendo-se atenta a possíveis problemas.
Fennec está imerso em pensamentos, claramente sem confiar na grande confidência do príncipe. Numa taverna animada, os habitantes da cidade fofocam e bebem, alheios ao drama real que se desenrola lá fora. O príncipe chega à porta, observando atentamente o interior em busca de qualquer atividade suspeita. O príncipe avista estranhos e pergunta: quem são eles? A tensão aumenta no ar. Os soldados de Brioll se reúnem sorrateiramente na cidade, agindo de forma totalmente descontrolada. Os soldados começam a jogar. Seriam essas as piores tropas ou um clube de cassino? O paladino e seu amigo estão chocados. Não é para menos. Vejam só o comandante deles. O paladino perde a cabeça e grita, exigindo que os soldados se expliquem imediatamente. Ele flagra os soldados em delito, questionando se eles se alistaram apenas para jogar cartas. O paladino impõe suas regras, perguntando se eles levam essa aliança a sério. A tensão aumenta quando um soldado agarra o paladino, pronto para retrucar. O soldado confiante se aproxima e pergunta ao paladino: qual é o seu nome? Como um verdadeiro chefe, o cara de branco é apresentado como o terceiro príncipe. Que começo constrangedor. Um grupo de soldados blindados descobre que está sendo uma má influência. Foram pegos em flagrante numa noite de jogos. O cara de vermelho zombou dele, dizendo que ele deveria segurar uma espada, não cartas. O terceiro príncipe apenas retribui o sorriso, totalmente indiferente à pancada. O terceiro príncipe se mostra totalmente selvagem, exigindo o nome e o respeito do outro. O cara de capa vermelha gagueja, claramente não estando preparado para essa resposta. De repente, aparece um superior e pergunta: ei, o que está acontecendo aqui? A chefe entra e repreende Sir Fennec por ter faltado à patrulha, tudo filmado em 4K. Sir Fennec faz uma reverência, pedindo desculpas de forma desajeitada por ter sido exposto na frente de todos. Com semblante sério, Sir Fennec diz ao terceiro príncipe para ficar do lado de fora. Uma tensão constrangedora aumenta. O cavaleiro confronta duas pessoas, e a tensão toma conta do ar instantaneamente. A mulher de vermelho parece determinada, pronta para assumir o controle da situação. Ela pede desculpas pela amiga, mas o homem ri e diz que não tem problema. Ela explica como é difícil controlar todo mundo, mas tenta manter a calma. Ela promete pagar essa dívida misteriosa, e ele concorda em esperar. O protagonista encara-o, claramente pensando no que acabou de acontecer. Ele percebe que ela está perdendo a disputa pelo poder e entende o aviso de Raymond. Dando de ombros, o protagonista decide que, de qualquer forma, não é problema dele. Ao cair da noite, ele já está pensando em começar um novo jogo de aventura. Entretanto, a mulher e seus cavaleiros se reagrupam do lado de fora, mas ela está visivelmente frustrada. O comandante interroga seu parceiro sobre a amizade com o príncipe de Brioll. Que drama! O comandante reclama da falta de elegância do príncipe. Esse cara adora regras. Ambos se viram, pressentindo que algo sério está prestes a acontecer. Um misterioso cavaleiro blindado avança em direção à cidade enquanto o sol se põe. O cavaleiro exausto ajoelha-se, pedindo desculpas, mas entregando com urgência uma mensagem da força principal. A senhora exige respostas. Ela quer a mensagem urgente o mais rápido possível. O comandante revela que a força principal acaba de ser atacada por orques. A situação acaba de piorar. Um cavaleiro se prepara para partir, e alguém pergunta, nervoso, se a Alteza está saindo imediatamente. Montado a cavalo sob a luz da lua, o cavaleiro encara um velho conselheiro que parece preocupado. O conselheiro sugere, sem jeito, pedir reforços aos Briolls, em tempos desesperados, medidas desesperadas. O vice-comandante da unidade blindada pressente que algo grave está prestes a acontecer. O consultor quer evitar danos, mas seu plano é rapidamente frustrado. O vice-comandante declara com orgulho que o Reino Sagrado não precisa de ajuda para lutar contra orques. O conselheiro tenta esclarecer a situação, mas concorda em deixar os cavaleiros fazerem o que sabem. Confiante, o vice-comandante garante a todos que não há nada com que se preocupar. O vice-comandante reúne os cavaleiros, gritando, vamos lá, e avança. Os cavaleiros correm sob a luz da lua, determinados a resolver as coisas à sua maneira. O conselheiro e um cavaleiro observam o esquadrão do Reino Sagrado desaparecer na distância. O conselheiro admite que o vice-comandante do Reino Sagrado é extremamente teimoso e não vai mudar. O conselheiro envia o cavaleiro para encontrar o terceiro príncipe no acampamento do exército Brioll. O velho avisa, vocês precisam se apressar. Não há muito tempo. Cavaleiros se reúnem sob a lua. Um deles pergunta, Vossa Alteza, o que ela diz? O príncipe revela, a principal força do Reino Sagrado foi atacada por orques. O príncipe explica que eles são necessários para ajudar a eliminar os orques que estão por perto. O cavaleiro esclarece, então é Gide quem está pedindo isso, e não o Reino Sagrado. O príncipe reflete, certo de que alguém estava sendo teimoso em relação ao pedido. Assumindo o comando, o príncipe ordena, Sir Raymond, prepare-se para partir. O príncipe pergunta ao cavaleiro ajoelhado, qual é o seu nome? Knight responde, meu nome é Roy, Vossa Alteza. Ele recebe uma missão secreta. O príncipe diz, digam ao bar que apenas os 10 primeiros cavaleiros serão aceitos. Nosso cavaleiro observa o misterioso corredor que foge a toda velocidade sob o luar. Algo está acontecendo esta noite. Ele deixa cair um bilhete dobrado perto de uma lanterna e diz com confiança, muito bem, então. De olhos fechados, nosso herói blindado respira fundo e se prepara para o que está por vir. Com um sorriso, ele declara, hora de dar um passeio à noite, como se fosse um desafio da meia-noite. De repente, ele está pilotando em alta velocidade com seu esquadrão. Clima de missão, vamos lá. Com um sorriso irônico, ele brinca. Todo mundo ainda parece um pouco tonto, não é? A patrulha noturna é uma festa. Cavaleiros de capacete exclamam. De jeito nenhum, Alteza. Claramente, a cafeína ou a adrenalina estão fazendo efeito. Nosso herói vai até Jared, que parece estar enjoado em terra firme.
Jared insiste que está bem. Laurent se aproxima, gritando: Vossa Alteza. Parece que ele quer participar da conversa sobre a alta velocidade da equipe. Laurent está radiante de elogios, dizendo estar impressionado com o fato de Vossa Alteza ter perdoado os paladinos mal educados. Laurent se empolga, dizendo que não precisa se rebaixar ao nível de seus inimigos. O cavaleiro de cabelos escuros dá de ombros, e alguém se pergunta se Laurent é sempre tão dramático assim. O cavaleiro de cabelos escuros agradece a Laurent por sua lealdade, refletindo sobre como as coisas parecem diferentes agora. Laurent sorri radiante, simplesmente feliz por alguém finalmente ter reconhecido seus esforços na equipe. De repente, um cavaleiro em pânico entra correndo, avisando: Vossa Alteza. Algo foi avistado à frente. Todos se viram ao verem silhuetas surgirem no horizonte. Paladinos do Reino Sagrado estão aqui. Os cavaleiros se reagrupam, e seu líder anuncia que esta é a primeira batalha contra os orques. Ele declara com ousadia que será o primeiro a entrar e o último a sair do campo de batalha. Eu, Yuri Briol, o terceiro príncipe de Briol, declara ele com energia épica. Montado em seu cavalo reluzente, Yuri comanda seus soldados, parecendo uma verdadeira lenda. O cavaleiro luta para controlar um cavalo azul brilhante repleto de energia. Não se machuque, o conselho mais óbvio já gritado em batalha. Os paladinos do Reino Sagrado estão reunidos sob o céu noturno. O cavaleiro lamenta ter subestimado o inimigo e ter sido pego de surpresa. Um herói avisa que orques podem aparecer em qualquer lugar, tornando as coisas imprevisíveis. Close-up do cavaleiro, culpando-se por não ter sido cauteloso o suficiente. Alguém avista a batalha furiosa à distância, percebendo a intensidade da situação. Os orques ainda lutam ferozmente, sem recuar diante dos cavaleiros. O cavaleiro fica aliviado ao ver a bandeira de batalha ainda tremulando no caos. Senhor Fennec, ataquemos agora. Os cavaleiros se preparam para atacar o inimigo. Um paladino grita para que todos se formem e avancem juntos. Os cavaleiros se reagrupam, gritando sim, senhor. Enquanto avançam para a batalha, o cavaleiro ora por poder, pedindo por favor, impulsione-me para frente, senhor. O cavaleiro avança a cavalo, gritando, aumentem a velocidade. De repente, os cavaleiros se deparam com uma caveira assustadora pulsando com energia púrpura. Os olhos da caveira maligna se arregalam. Isso definitivamente não vai acabar bem. Magia púrpura irrompe da caveira, aprisionando os cavaleiros com um feitiço sinistro. O chão se abre sob o cavalo da frente, espalhando o caos pelas fileiras. O cavaleiro percebe tarde demais, gritando, é uma armadilha, enquanto o desastre acontece. Cavaleiros e cavalos caem em um fosso gigante, ninguém viu isso chegando. Enquanto o cavaleiro cai, a dúvida o invade, será que fiz a escolha errada de novo? Machucado e ferido, o cavaleiro aterrissa sozinho, questionando sua decisão. Quando criança, despertei magia sagrada por acidente, e todos comemoraram. Os elogios deles foram incríveis, então tentei impressioná-los ainda mais. Quando finalmente venci meu irmão na esgrima, soube que tinha feito besteira. De repente, a igreja declarou Lady Sibila liderará as forças aliadas. Meu irmão ficou com medo de que eu tomasse o trono e me empurrou para a guerra. O padre me disse que se eu lutasse por Deus, encontraria a salvação. Deitada ferida, percebi que isso nunca teve nada a ver com salvação. Eles só queriam me eliminar. Tudo isso foi uma armação. Meus companheiros cavaleiros estão caídos, mal conseguindo se mover no campo de batalha. Lady Sibila se levanta, reúne as tropas e se recusa a recuar. A cavaleira pega uma espada, sentindo algo estranho nela. Ela percebe que sua espada está coberta de óleo, o que nunca é bom. De repente, ela está cercada por brutamontes com tochas nos penhascos acima. A cavaleira vê chamas refletidas em seus olhos, e o pânico aumenta. Um brutamontes enorme ergue sua tocha, parecendo orgulhoso demais de si mesmo. Primeiro nos emboscaram, agora querem me assar na brasa? Como vou sobreviver a essa loucura? O cavaleiro permanece desafiador, brilhando com determinação e frustração. Para que trabalhei tanto, só para ser assado? Algo cai. O cavaleiro desabra os olhos, e se prepara para revidar. O príncipe de armadura segura uma tocha e pergunta: era tão difícil pedir ajuda? O príncipe sorri com a tocha e a espada brilhante, verificando se seu aliado está bem. Uma corda desce dramaticamente por um penhasco rochoso, pronta para um resgate ousado. O príncipe agarra a mão de seu aliado ferido, puxando para um lugar seguro. O cavaleiro agradece ao príncipe, prometendo retribuir o favor que salvou sua vida. O cavaleiro se levanta, corando, e dirige-se ao príncipe com respeito e gratidão. Fennec, vice-comandante, curva-se formalmente e pede desculpas pela grosseria passada na taverna. Fennec promete lembrar-se da gentileza do príncipe até o fim de seus dias. O príncipe sorridente aceita o pedido de desculpas, oferecendo ajuda caso Briol precise dela da próxima vez. Enquanto isso, o caos irrompe no campo de batalha enquanto soldados lutam contra inimigos monstruosos nas proximidades. O enorme líder orc toca uma trompa, seus olhos vermelhos brilhando intensamente. O cavaleiro de cabelos negros observa o inimigo, permanecendo resoluto em sua armadura. A horda de orcs recua, falhando em derrotar os determinados paladinos esta noite. O cavaleiro grita: persigam-nos, não deixem esses orcs escaparem. A perseguição começou. Bandeiras de batalha rasgadas tremulam enquanto o cavaleiro avista uma nova e sinistra ameaça. Um orc colossal, chamado Orquival, ruge e invoca energia sombria, com um olhar furioso. O cavaleiro para, surpreso ao ouvir seu camarada chamá-lo pelo nome Yuri. Orquival aponta uma flecha mágica sombria diretamente para os cavaleiros com um sorriso malicioso. A flecha mágica corta o céu, ameaçando Yuri e seu amigo abaixo. Os olhos de Yuri brilham em azul, e ele corta a flecha mágica com um movimento heróico. O comandante orc está furioso e começa a atacar, tudo por minha causa.
O cavaleiro empunha sua espada brilhante, parecendo confiante demais para isso. É melhor eu responder à sua provocação. Desafio aceito, senhor comandante Orc. O comandante Orc lança um ataque furioso, totalmente desencadeado pelo nosso herói. Yuri sorri e diz que é melhor responder à provocação do Orc. O cavaleiro brilhante, Yuri, está pronto enquanto os orcs avançam. Yuri é acompanhado por seu amigo de armadura, preocupado, mas ele permanece impassível. Yuri assegura ao seu aliado: já volto, parecendo confiante. Seu amigo parece ansioso, questionando se Yuri realmente irá sozinho. Yuri corre em direção ao esquadrão de orcs a uma velocidade insana, brilhando com poder. O comandante orc ruge, empolgado e pronto para a luta. Um ataque massivo é lançado enquanto lâminas e raios de energia preenchem o ar. Yuri mal consegue se esquivar de um golpe brutal, com os olhos fixos no comandante inimigo. Este cara está concentrado, espada brilhando, pronto para mostrar algo épico. Há 5 anos, Bernard me apresentou a separação da alma. Bernard explica: os campos de batalha são imprevisíveis. O treinamento ajuda você a lidar com o caos. Mas a sua separação da alma é de outro nível. Encontre instantaneamente o melhor movimento de espada. Bernard diz algo como: confie em mim, seu corpo se moverá perfeitamente quando for preciso. A separação da alma permite que você derrote inimigos rapidamente, um verdadeiro código de trapaça. O personagem principal libera uma técnica de espada insana, olhos focados, virando o jogo. Uma explosão de poder o atinge, energia voando, ele se move como um raio pelo campo. O chão explode quando ele aterrissar. Esse cara é muito poderoso. Ele salta novamente, espada em punho, envolto em energia azul, e assume o controle. O herói avança, espada reluzente, enfrentando um exército de monstros à frente. 2 monstros aterrorizantes com olhos vermelhos brilhantes rosnam e se preparam para atacar. Nosso herói desfere um ataque poderoso, cortando os monstros como um liquidificador na potência máxima. O protagonista ouve calmamente os gritos de dor dos monstros. Mais 3 monstros se aproximam, achando que tem alguma chance contra o nosso herói. É uma luta de 1 contra 3. Avançar seria pedir para perder. O herói se lembra de quanta falta sentiu do campo de batalha. Pronto para a ação. De repente, o herói enxerga através da defesa do maior monstro. Moleza. Ele calcula a trajetória ideal da espada como se estivesse derrotando um chefe em tempo recorde. Com precisão cirúrgica, o herói corta os monstros, mandando-os para casa gritando: Quarg! O orc gigantesco se liberta das amarras brilhantes, parecendo furioso, mas o herói blindado derruba o orc com uma explosão de energia. O herói flexiona os músculos, pensando que seu corpo ainda está se adaptando ao seu cérebro. Em meio aos destroços, o herói examina o campo de batalha em busca de mais ação. O herói grita: Orcival! E ergue sua lança em direção ao céu iluminado pela lua. Da sombra surge Orcival, um guerreiro orc enorme e aterrorizante com 2 machados. A mão do nosso herói crepita com energia elétrica enquanto ele segura sua lança faiscante. O herói arremessa sua lança carregada de energia direto em Orcival na velocidade da luz. Orcival pega a lança no ar, esmagando-a com seus poderosos machados duplos. O herói apenas sorri confiante. Claramente ainda não terminou. Ele está se divertindo demais. O cavaleiro desfere um ataque poderoso, atingindo o inimigo com energia. O chefe monstro rosna, os olhos brilhando em vermelho de raiva e dor. O líder dos monstros mantém sua posição, segurando firmemente sua arma quebrada. O chefe monstro ruge ordens, mas seus lacaios hesitam, nervosos e feridos. O cavaleiro pensa que os monstros o atacariam, mas eles mantêm distância. O cavaleiro sorri, percebendo que os monstros decidiram que não vale a pena correr o risco. O cavaleiro diz: espero que isso seja uma vingança por aquela flecha mais cedo. Um amigo corre até ele, gritando: Yuri, você está ferido? Preocupado, Yuri sorri e responde com confiança: não, estou bem. Os 2 cavaleiros riem juntos, aliviados por a batalha finalmente ter terminado. Enquanto Sibila conquista sua primeira vitória, as forças aliadas comemoram o triunfo. Sibila sorri e agradece humildemente ao seu companheiro de equipe pelo apoio. O cavaleiro reconhece o mérito de Sibila, dizendo que o sucesso dele se deve inteiramente a ela. De repente, pés monstruosos surgem, pisando no rastro da batalha. Orcs enormes irrompem por entre as árvores, gritando em sua própria língua. Seu líder, com olhos vermelhos brilhantes e feroz, encara Sibila e a equipe. 2 homens conversam do lado de fora de uma estalagem, questionando se uma história incrível é verdadeira. Um cavaleiro alegre confirma a história, recontando o épico resgate do príncipe Yuri com a tocha. Os outros cavaleiros ficam impressionados, dizendo que o espetáculo foi absolutamente incrível. Um cavaleiro admite que pensava que o príncipe Yuri era apenas um jogador sortudo. O cavaleiro loiro insiste que todos os boatos ruins são mentiras completas. Ele afirma com orgulho que o príncipe Yuri recebeu o maior poder real de todos. O cavaleiro loiro, embriagado, se oferece para recontar cada uma das vitórias de Yuri. Num canto, uma misteriosa mulher encapuzada pensa que o príncipe Yuri é mais do que realeza. Ela se lembra de como o príncipe Yuri enfrenta o perigo sozinho e está sempre um passo à frente. O estalajadeiro percebe a mulher encapuzada absorta em pensamentos à sua mesa. A misteriosa mulher encapuzada pergunta ao barman sobre alguém que ela está procurando. Ela descreve um espadachim habilidoso com cabelo castanho escuro e uma espada. O barman se lembra de um cara com um sotaque estranho, que não se dava bem com a língua. Ele não tem certeza sobre o cabelo, mas se lembra bem do sotaque estranho. O cara pediu risoto, sem temperos, e perguntou como chegar a Balshad. A mulher encapuzada confirma, segurando uma moeda brilhante, pronta para agir.
O barman fica super grato, curtindo bastante a gorjeta inesperada. A mulher percebe que Balshad é onde todas as forças aliadas estão se reunindo. Ela sabe que seu alvo está indo para o mesmo lugar que o príncipe. Vemos as costas de um guerreiro lendário, um dos 10 melhores do continente. O espadachim do leste chega, e tudo está prestes a mudar. Após a batalha em Jid, o esquadrão segue para seu próximo destino. A equipe monta acampamento todas as noites, aprendendo com os erros do passado. Raymond brinca dizendo que todos já pegaram o jeito do serviço no acampamento. Ele fica aliviado. O cavaleiro elogia Raymond, dizendo que sua liderança fez toda a diferença. Raymond designa as tarefas e sai, deixando seu esquadrão no comando. Raymond explora, sentindo o silêncio sinistro mesmo com todos os seus soldados por perto. Ele suspeita que há uma grande chance de uma emboscada noturna. O perigo está no ar. De repente, gritos irrompem. Raymond ouve alguém gritando com raiva na floresta. Ele descobre soldados repreendendo uma figura ajoelhada por se afastar do grupo. O meio-orc é insultado e repreendido por uma figura encapuzada. O cavaleiro acusa o meio-orc de ser um espião sorrateiro. O meio-orc nega desesperadamente ser um espião, parecendo aterrorizado. O cavaleiro agarra bruscamente a mão do meio-orc, sem acreditar nele. O cavaleiro insiste que o meio-orc provavelmente roubou algo e se recusa a ouvi-lo. O cavaleiro declara que destruirá imediatamente o que o meio-orc roubou. De repente, um príncipe chega, perguntando por que eles não estão ajudando no acampamento. O príncipe, com um olhar intenso, manda-os embora. Chega de avisos. Os soldados obedecem imediatamente, gritando sim, senhor. Enquanto o meio-orc fica atônito. Os cavaleiros fogem, pedindo desculpas, enquanto o príncipe permanece firme. O cavaleiro verifica se o orc encapuzado está bem. O orc, segurando o braço, agradece ao cavaleiro e o chama de Vossa Alteza. O cavaleiro brinca sobre repreender os outros, mas o orc insiste que está tudo bem. O orc diz que as pessoas amam a beleza e odeiam coisas horríveis, dizendo que isso é natural. Ao pôr do sol, o cavaleiro pergunta ao orc qual é o seu sonho para o futuro. O orc se abre, admitindo que sonha em viver entre as pessoas e ser reconhecido por elas. O cavaleiro reflete, percebendo que é um sonho muito difícil de alcançar. O cavaleiro decide internamente que o orc pode ficar com os soldados como intérprete, pelo menos por enquanto. O orc parece ansioso, provavelmente preocupado com o que acontecerá após o fim do ataque. O cavaleiro confirma que o orc, Cori, está se juntando a Hernando, e Cori concorda nervosamente. O personagem de olhos vermelhos é instruído a aprender magia com alguém poderoso. O cavaleiro sorridente diz ao herói: você precisará de habilidades únicas para sobreviver lá fora. O acampamento do exército se prepara para a noite. Todos estão em alerta máximo. Uma voz ansiosa pergunta se o acampamento está pronto para uma emboscada noturna. Os comandantes explicam que todas as tendas estão cobertas com tecido retardante de chamas e vigiadas. O cavaleiro loiro questiona se todas essas precauções e tropas extras são realmente necessárias. O comandante aponta para o mapa, lembrando a todos: estamos em território orc. Qualquer coisa pode acontecer. O cavaleiro de cabelos escuros avisa os orcs podem usar ataques de fogo novamente, como fizeram antes. De repente, um soldado em pânico irrompe gritando notícias urgentes. Os comandantes entram em ação enquanto o soldado grita: os orcs atacaram. Nossos heróis correm para a ação, prontos para o caos absoluto esta noite. Monstros musculosos gigantes atacam enquanto o fogo cai por toda parte. Sim, muito pior do que o esperado. Um barril misterioso cai, exalando algum tipo de energia sombria e sinistra. Os olhos do herói principal brilham com determinação enquanto explosões mágicas iluminam a cena. Estou sem palavras. Até o nosso herói está chocado. Dois cavaleiros encaram o fogo mágico, percebendo que se trata de feitiçaria, e não apenas pólvora. Bombas mágicas descaradas. Sério? Hernando, qual é a nossa resposta? Ele está de saco cheio disso. Jared, Sir Raymond, separem-se e comandem. Vamos mostrar a eles quem manda. O protagonista desembainha sua espada brilhante, dizendo que vai lidar com o verdadeiro problema. Blindado e cercado por fogo azul, nosso herói jura desmascarar o cara por trás de tudo isso. O comandante grita ordens para Jared e Sir Raymond assumirem o comando. Ele energiza sua espada, pronto para um grande movimento. Agora totalmente blindado e brilhando, o cavaleiro principal avança com determinação. Ele decide descobrir quem está causando todo esse caos mágico. O cavaleiro pergunta a Hernando de onde vem a feitiçaria, e Hernando aponta. Com uma explosão de energia azul, ele sai correndo, prometendo voltar em breve. Ele estreita os olhos, percebendo que está perto de algo sério. O cavaleiro avança e de repente avista uma figura enorme no caos. Ele fica cara a cara com o Arquival, o ameaçador chefe orc. Sorrindo, o cavaleiro confronta o Arquival, exigindo: foi você? O cavaleiro crava sua espada brilhante direto no peito do monstro. Com as espadas em choque, o cavaleiro e o monstro trocam golpes massivos como se fosse semana de provas finais. Exausto, o cavaleiro admite: aquele cara é absurdamente forte. Isso é insano. O monstro sorri, pensando: seus movimentos não são comuns. Ele definitivamente já lutou antes. O cavaleiro decide: preciso manter distância. Combater de perto não está funcionando. O monstro lança um ataque brutal por cima da cabeça, forçando o cavaleiro a recuar ainda mais. Com energia descontrolada, o monstro desencadeia uma série de ataques rápidos e implacáveis. Os olhos vermelhos do monstro fixam-se no cavaleiro, mirando um golpe final gigantesco. O cavaleiro mal consegue bloquear o enorme machado do monstro, segurando-se com unhas e dentes. Num instante, o cavaleiro contra-ataca com um golpe devastador, energizado por energia azul, direto no monstro. O cavaleiro admite que seu oponente é muito mais forte do que qualquer um que ele já enfrentou. Close no olhar determinado do herói, ele está totalmente sério sobre essa luta. Ele avança, gritando: vamos ver do que você é capaz.
O cavaleiro se choca com um inimigo monstruoso, fazendo o chão tremer com sua força. Aterrissando com estilo, o cavaleiro olha para cima, pronto para continuar lutando. O herói parece chocado e diz: isso é, o inimigo orc começa a brilhar com uma energia escura e sinistra. O orc se transforma, seus músculos saltam, e agora parece muito mais perigoso. O feiticeiro orc fortalecido enfrenta o cavaleiro atordoado. O cavaleiro percebe que o orc pode usar feitiçaria e até controlar mana. Dois cavaleiros testemunham um inferno roxo flamejante. Um pensa que é pólvora, mas na verdade é mana distorcida. A revelação acontece, se mana está envolvida, até mesmo os guerreiros orcs podem usá-la. Nosso herói, com as espadas flamejando em azul com energia, enfrenta uma unidade inimiga de elite. Com um olhar intenso, o herói libera seu golpe especial Separação da Alma. O guerreiro orc permanece ameaçador, envolto em energia escura e corrompida. O orc investe furiosamente, brandindo sua arma com um poder mágico selvagem. O orc leva um golpe no pescoço, mas demonstra uma teimosia desafiadora. Agarrando a garganta sangrando, o orc se recusa a cair facilmente. O herói luta corpo a corpo, com a espada cravada profundamente, mas o orc permanece firme. O cavaleiro fica chocado. O orc concentra o mana em sua garganta para sobreviver. O monstro vampírico é apunhalado, mas não vai cair facilmente. O cavaleiro brande sua espada gigante com intensa determinação e um olhar heróico. Uma enorme mão monstruosa agarra a lâmina, interrompendo o ataque enquanto o sangue espirra por toda parte. O cavaleiro corta o ar, canalizando energia roxa, mirando um golpe poderoso. O cavaleiro é atingido no ombro, o sangue jorra, mas ele cerra os dentes apesar da dor. Este cavaleiro começa a sorrir com desdém, dizendo: um ataque medíocre não vai funcionar com você, hein? O poder aumenta. A espada do nosso cavaleiro irrompe em chamas azuis, e ele se prepara para a segunda rodada. Tudo bem, vamos lutar. A coisa vai ficar lendária por aqui. Energia azul irradia do cavaleiro enquanto o monstro contra-ataca com uma fúria roxa ardente. Um confronto épico de energia azul versus roxa explode. O campo de batalha literalmente não consegue conter essa luta. Uma explosão épica estilhaça o chão, lançando energia por todos os lados. Conforme a poeira assenta, uma cratera se forma onde a explosão atingiu com mais força. Tudo o que resta é um pedaço de armadura quebrado, mal se sustentando. O cavaleiro de armadura enfrenta um inimigo bestial, atenção no ar. O cavaleiro ergue sua espada e declara: acabou. Com um golpe rápido, o cavaleiro desfere um golpe crítico no monstro. A besta voa para trás, caindo no chão, derrotada e atordoada. O cavaleiro avança, certificando-se de que seu oponente não se levante novamente. Percebendo que o monstro ainda está vivo, o cavaleiro termina a luta decisivamente. O cavaleiro observa: este é um elite, então pode saber mais do que os outros. O príncipe decide que seria um desperdício matar seu prisioneiro agora. Soldados de armadura invadem o local, gritando: Vossa Alteza. Ao avistarem o príncipe, os cavaleiros verificam o estado do príncipe, preocupados, chamando-o pelo nome Orquival. O príncipe Orquival permanece confiante e pergunta como está o acampamento após a batalha. Ele ordena que os sobreviventes sejam reunidos e diz a seus homens para trazerem também o líder orc. O príncipe Orquival, com semblante sério, anuncia que uma grande mudança está por vir. O príncipe revela seu plano e eles vão começar a estudar os orcs. À noite, junto à fogueira, o curandeiro explica como evitar lesões no ombro. O curandeiro usa magia para curar o ombro do cavaleiro, brincando com ele sobre orcs. O cavaleiro apenas diz você, enquanto o curandeiro termina com um sorriso. Ambos ficam aliviados por não ser nada sério, e o cavaleiro flexiona o ombro como um chefe. De repente, alguém grita: tragam isso aqui. E o cavaleiro parece confuso. Uma majestosa cadeira brilhante aparece, digna de um verdadeiro comandante de campo. O cavaleiro fica chocado e pergunta o que é isso. O curandeiro sorri confiantemente, envergonhado, mas grato. O cavaleiro admite que não pode recusar o trono épico. O cavaleiro se prepara e se senta na impressionante cadeira. Sentado ereto na cadeira, o cavaleiro admite nada mal, com um sorriso de canto. O cavaleiro avança e anuncia o interrogatório dos orcs capturados. Sentado confiante em seu trono, o cavaleiro ordena: tragam-nos um por um. A situação esquenta rapidamente. Um orc azarado é torrado pelas chamas. O próximo orc observa em choque enquanto seu companheiro cai de cara no fogo. Um orc lança um olhar ameaçador, avisado de que só tem uma chance de falar. Nosso cavaleiro faz a pergunta de $1 milhão. Quem ordenou a emboscada noturna? O orc apenas grita de raiva, revelando nada além de arrogância. Um sujeito encapuzado tenta traduzir, mas o cavaleiro diz: relaxa, cara. Foi só um insulto. De repente, alguém grita: Jarred, e o próximo orc é interrogado. Um orc é puxado bruscamente pela corda. Pronto ou não, chegou a sua vez. O guerreiro loiro desce com força, desencadeando uma explosão flamejante no campo de batalha. Uma matilha de monstros de olhos vermelhos avança, com uma aparência nada amigável. Figuras encapuzadas e um cavaleiro se preparam para algo grande. A tensão é palpável. Orcs são imediatamente envolvidos por uma tempestade de fogo furiosa. As coisas estão esquentando, literalmente. O cavaleiro principal invoca uma espada azul brilhante, dizendo: só perguntarei uma vez. O cavaleiro avisa dependendo da sua resposta, enquanto a lâmina azul gira ameaçadoramente. A espada azul atravessa as chamas, colidindo poderosamente com a magia flamejante. Considerarei acabar com suas vidas sem dor, ameaça o cavaleiro friamente.
Jarred está de pé sobre um monstro derrotado, instruído a deixá-lo de lado por enquanto. Um monstro furioso ruge de raiva, definitivamente não pronto para desistir ainda. O cavaleiro pergunta ao seu aliado zumbi o que o prisioneiro está dizendo. O Goblin implora por misericórdia, culpando o chefe orc por tudo. O cavaleiro percebe que o Goblin está se esforçando muito para negociar. O cavaleiro percebe que este ataque pode estar ligado a alguém maior. Ele pergunta se a ordem veio de alguém chamado Okula. Os soldados estão confusos. Nenhum deles jamais ouviu o nome Okula. Okula, o rei dos orcs, é a razão da existência da aliança. Vemos Okua sentado entre crânios, com uma aparência ridiculamente intimidadora e maligna. Okua, com olhos vermelhos brilhantes, é a maior ameaça de toda esta guerra. O tradutor zumbi pede misericórdia, e o cavaleiro concorda em poupar o Goblin. 3 homens de armadura estão juntos, com semblantes sérios, enquanto a tensão aumenta no ar. O orc encapuzado pede nervosamente ao príncipe seu juramento antes de prosseguir. O príncipe está confuso, perguntando o quê? Sobre o pedido incomum do orc. O orc avisa que quebrar o juramento faria o príncipe perder sua honra. O príncipe sorri, surpreso que um orc se importe tanto com honra e força. O príncipe aceita, dizendo que fará um juramento enquanto seu cavaleiro entra em pânico. O cavaleiro, Jarred, está apavorado com o que acontecerá se o orc for libertado. Eles confirmam que o líder da tribo do orc recebeu ordens de alguém chamado Okula. O príncipe insiste em obter informações. Como os orcs sabiam a rota do exército? Jarred relata que Okula tem métodos secretos de inteligência, mas ninguém sabe exatamente como. O cavaleiro conta ao príncipe que sua rota foi descoberta e uma emboscada foi armada. O príncipe percebe que Okula fez o mesmo com o reino sagrado. O orc capturado pergunta nervosamente quão forte Okula realmente é. O orc cai na gargalhada enquanto os cavaleiros aguardam sua resposta. O orc, nervoso, admite que nem mesmo 12 como ele conseguiriam derrotar Okula. Soldados sussurram que Okula é mais feroz e forte do que qualquer um vivo. Um cavaleiro adverte seu amigo para não subestimar o poder de Okula. Alguém avisa, humanos são muito mais cruéis e astutos, lembra? O príncipe exibe um cristal vermelho, dizendo que humanos são muito mais assustadores do que orcs. O príncipe provoca um orc amarrado, brincando sobre cumprir seu juramento ou começar uma luta. 2 cavaleiros assustados entram em pânico. Alguém perigoso está se libertando com uma espada brilhante. Alguém ordena, parem ele, mas o sujeito apenas sorri confiante. O herói loiro de armadura parece sério, dizendo que os outros não são dignos de honra. O caos se instaura quando o grande vilão se liberta, e os cavaleiros tentam detê-lo. Um misterioso cavaleiro negro caminha calmamente enquanto alguém grita, furioso, matem-no.